A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os meus irmãos. Bom dia para todos. Irmãos, em primeiro lugar eu peço perdão aos irmãos pela live de ontem, né, irmãos? Que tivemos um problema aí de áudio, infelizmente, né? Queria até pedir desde já a ajuda dos irmãos. Se os irmãos estiverem escutando, os irmãos dêem um alô aí, por favor, ok? Então vamos, no caso, como tivemos esse problema de áudio, vamos, no caso, tentar recuperar, né, aquilo que foi falado ontem, certo? Vamos tentar aí, no caso, repassar novamente, tá bom? Sem perca de tempo, irmãos, tá bom? Para não estressar os irmãos. Eu tinha separado aqui alguns versículos, certo? Deixa eu dar só uma olhada aqui rapidola. Vamos abrir aqui a Bíblia online, né, para que fique mais fácil a nossa leitura, né? Só um instante, irmãos. Ficamos aqui, no caso, em Deuteronômio capítulo 10, ok? Vamos ver aqui o que fala em Deuteronômio capítulo 10. Antes da gente fazer a leitura, eu queria dizer para os irmãos, né, quero, no caso, agradecer, né, desde já a participação de muitos irmãos nas nossas lives, né? Pena que muitos só podem acompanhar as nossas lives depois que está gravado, né? Porque devido ao trabalho, esse horário eu sei que muitos estão trabalhando. E graças a Deus, né, os irmãos têm nos dado um retorno muito grande, né? No caso aí, nos dando também essa força para a gente continuar esclarecendo os assuntos da Bíblia. E tem muitos irmãos aí que tanto entra, fala alguma coisa aqui no Face, como também no YouTube, como também principalmente no nosso grupo de debate, né, chamado A Luz da Verdade, no WhatsApp, tá bom? Você que ainda não, não é participante do nosso grupo de WhatsApp, certo? Debate, né, que esclarece também, né, a luz da palavra de Deus, os assuntos polêmicos, você fica à vontade, tá bom? Você que entrou agora, por favor, dê um sinal se você está escutando, dê só um joinha se está saindo o áudio de boa, tá bom? Para que nós possamos prosseguir a live, tá bom? Então é o seguinte, paramos aqui no caso da última live, né, que eu dei, no caso, acho que o quarto vídeo a respeito do assunto sobre o dízimo, certo? Eu tive parado aí, acho que umas 5 quarta-feiras, né? Porque tivemos um acidente de moto, né? Inclusive aqui, não sei se os irmãos dão para ver aí, ainda a marca, a mancha, né? Do arranhado e tal, mas tá tudo de boa, já estou recuperado. E teve outros problemas também, questão de mudança, né? E também questão de internet, tivemos que cancelar a nossa antiga para pedir outra, então isso acarretou um atraso aí, né? Dando um atraso aí de 5 quarta-feira, né? Da gente não dar as nossas lives, tá bom? Então estamos retornando para a glória do Eterno. Que Deus possa nos abençoar e que possa dar tudo certo aí, né? Para que nós possamos tanto dar continuidade como terminar o assunto sobre o dízimo, né? Eu creio que vai vir mais outros vídeos aí a respeito, porque tem muita coisa para a gente esclarecer, porque como eu sempre falo, aqui nas lives a gente tenta esmiuçar, né, explicar as coisas pela palavra de Deus, né, tentando esmiuçar de uma forma bem dinâmica, didática, para que os irmãos compreendam, tá bom? Então esse é o nosso objetivo, né, em cada live, cada assunto, tá bom? Para deixar você esclarecido a palavra de Deus, né? Para que você não venha ser, infelizmente, mais um enganado, né, pelas religiões e pastores que só pensam em lucrar, né? Então o nosso intuito aqui, como eu sempre falo, eu sempre estou falando também lá no nosso canal, o meu intuito não é trazer inscrito, conseguir inscrito, enfim, joinha ou like ou dislike, não. Nosso intuito é esclarecer a palavra de Deus. Se você se sente bem, né, nas nossas lives, nossas explicações, show de bola, amém. Que Deus possa te abençoar. Então você entra lá no nosso canal, tenta se inscrever para que você possa acompanhar, né, os vídeos, tá bom? As lives, não percam nada. Tanto no nosso canal no YouTube como aqui no Face, tá bom? Então os irmãos fiquem à vontade para opinar, né? O bom das minhas lives, eu gosto muito da participação dos irmãos, o que os irmãos têm a falar, a dizer, tá bom? Então os irmãos fiquem à vontade para falar, para concordar ou discordar, tá bom?
Então, o nosso intuito aqui é sempre esclarecer para os irmãos, à luz da palavra de Deus, aquilo que é verdade, não aquilo que é achismo como verdade, tá bom? Então, vamos lá, sem perca de tempo, irmãos. Onde eu parei, no caso, foi em Deuteronômio capítulo 10 e versículo 8. Deixa eu ver aqui, eu fiz as anotações, isso. Versículo 8. Vamos estar ainda dando continuidade, irmãos. Entrou outra pessoa aí. Se estiver ouvindo o áudio, viu? Dê um joinha aí, por favor. Então, a gente paramos ali por volta do livro de Números, Levítico, e agora vamos entrar em Deuteronômio para a gente dar continuidade, certo? A explicação sobre, no caso, os levitas, o serviço sacerdotal, para que servia o dízimo, tá bom? Então aqui, no caso, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, diz assim a palavra do Eterno. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Veja que, de acordo com a leitura aqui, o Eterno ele vai separar a tribo de Levi para o serviço sacerdotal, para levar a arca, para cuidar, né, daquela parte, né, do templo. Primeiramente foi da tenda, né, que futuramente iria vir agora o templo, né? No caso, Davi, Deus chama Davi para poder construir o templo, né, o templo, e o seu filho Salmão que finaliza, né? Enfim. Então, quando Deus chama os levitas para o serviço sacerdotal, eles estavam na incumbência, né, de também proteger a arca, certo? Então, o interessante nisso, irmãos, é que nenhuma outra tribo, inclusive, existia 12 tribos em Israel, mas nenhuma outra tribo, senão a tribo de Levi, poderia tanto tomar os dízimos, como também exercer o serviço sacerdotal. Uma coisa que eu sempre estou aqui salientando, olha, nem todo levita é sacerdote, tá bom? Nem todo levita é sacerdote. E sacerdote, né, não vai ser todo levita, não. Sacerdote não vai ser todo levita, não. Então o levita ele é chamado para o serviço sacerdotal para exercer, tá bom, a sua função. Então levita é uma coisa e sacerdote é outra. Quem pode exercer o serviço sacerdotal? Só o levita, tá bom? Mas isso não quer dizer que todo levita era um sacerdote. Vamos estar descobrindo uma coisa muito interessante à luz da palavra do Eterno, para que os irmãos, compreendam a grande diferença, certo? Estou aqui respondendo alguns irmãos aqui também no WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Vamos observar que, como eu já falei, o serviço sacerdotal era somente para a tribo de Levi. Você não vai enxergar, você não vai conseguir ver outra tribo, por exemplo, a tribo de Judá, que é onde veio Jesus, né? Você não vai ver lá a tribo de Judá tomando conta dos dízimos, né? Tomando essa frente como sacerdote. Não, é somente a tribo de Levi, ok? Daqui do capítulo 10, versículo 8, vamos pular agora para o capítulo 14, tem coisa agora interessante aqui nesse capítulo, tá bom? Deixa eu só dar uma procurada aqui, rapidola aqui. Capítulo 14, a partir do versículo 22, aqui em Deuteronômio, tá bom? Capítulo 14 e versículo 22, que diz assim a palavra do Eterno, sem perca de tempo. Certamente darás os dízimos, presta atenção que está no plural, irmãos. Certamente darás os dízimos, certo? De todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. O que ocorre? A gente denota que não existe só uma regra chamada dízimo. Só um dízimo, melhor dizendo, não é regra, um dízimo. A gente vê que não existe somente um dízimo, mas existe o dízimo e o dízimo dos dízimos. Ok? Agora preste atenção que um momento, irmãos. Pronto. Vejamos que esse dízimo dos dízimos vai existir tanto para o sacerdote, que ele vai tirar,
como também para o povo, porque nessa própria leitura aqui, a gente vamos estar observando coisas interessantíssimas, que vai estar direcionado esse dízimo dos dízimos, que o próprio povo vai separar. Vamos prestar atenção à leitura, tá bom? Então, para só terminar novamente aqui no caso, o versículo 22 do capítulo 14 diz assim: certamente darás o dízimo de todo fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Uma coisa muito importante para salientar aos irmãos: o dízimo, irmãos, ele era e sempre foi anual, não é semanal e não é mensal. O dízimo, ele era pago anual. Se fôssemos ainda dar vazão, show de bola. Minha filha aí está dando um alôzinho, dizendo que está saindo o áudio, show de bola. Obrigado, minha querida. Então vamos lá, continuidade, né? Então veja que o dízimo, ele sempre foi anual, irmãos, anual. Ele nunca foi mensal e nem semanal. Então, como eu estava falando, se a gente fosse dar vazão, né, para a paga do dízimo, né, para nós gentios, que o dízimo nunca foi para gentil, nós vamos estar observando que deveria ser paga anualmente. Então, o suposto sacerdote que os pastores tentam tomar à frente, né, como sacerdote, é porque os pastores gostam muito de receber dízimo, né, do povo. Então, se fosse para também dar vazão para isso, dizer que o pastor é sacerdote, que também nós não temos base bíblica para isso, então o pastor, eu deduzo que ele deveria só receber, os irmãos deveriam pagar o dízimo somente durante um ano. Sem falar também, irmãos, para a tristeza de muitos pastores, que dízimo nunca foi e jamais será dinheiro, irmãos. O dízimo sempre foi a novidade da terra, no caso plantio, como também animais, certo? E olhe que, vamos estar observando na leitura que na época aqui da lei já existia o dinheiro. Vamos estar observando na leitura. Tem muita coisa legal, importante, que nós vamos descobrir de acordo com a leitura aqui, só no capítulo, né, no caso capítulo aqui, 14 de Deuteronômio, viu? Então veja que de acordo com o versículo que eu li, né, o, o dízimo seria anualmente, no caso, a colheita do campo, né, a semente, como diz aqui o versículo 22. Vamos agora para o versículo 23, certo? Olha o que rege o dízimo. Versículo 23, do capítulo 14 de Deuteronômio. Você que chegou agora, tá bom? Nos acompanha aí, porque aqui, pelas lives, a gente tenta esmiuçar e usando sempre a palavra do Eterno. Então vamos lá. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, Deus iria escolher ali um lugar para que a pessoa viesse glorificar o Eterno, né, e louvá-lo, né, com o seu dízimo. Denote, irmãos, que essa leitura aqui ainda está meio embaçado, porque a gente não sabe para quem Deus está falando, se é para o sacerdote ou para o povo. Só que eu quero dizer que é para o povo, tá bom? Porque lá na frente vamos estar observando, certo, o restante dos versículos. Mas vamos atentar aqui, porque tem uma coisa importante aqui também no versículo 23. Diz assim: perante o Senhor, né? E perante o Senhor, teu Deus, o lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Vejam e denotem que bom dia, minha irmã Edna, bom dia. Está falando aqui, está tendo a participação, graças a Deus, está dando para ouvir, né? Louvado seja Deus. Fique à vontade, minha irmã, para participar, tá bom? De acordo com a leitura, uma irmã ótima também na Bíblia, né? Tem um conhecimento show de bola. Então fique à vontade para poder participar, viu, minha irmã Edna? Bom dia. Então vamos lá. Então veja que, de acordo com o versículo 23, a qual está sendo lido aqui, nós estamos observando que o dízimo, ele é a novidade da terra, como o mosto, azeite, como está dizendo aí a leitura, e também, né, a vaca, né, ou as ovelhas, ou seja, então o dízimo sempre foi a novidade da terra, como também animais. Nunca o dízimo vai ser atrelado a dinheiro. Eu já falei em vídeos anteriores, né, que tem mais 4 vídeos a respeito desse assunto sobre o dízimo, eu já falei que o dinheiro já existia. A única parte que entra o dinheiro não é nem a questão de dízimo, mas era só para a gente resgatar a vida de alguém, porque é o seguinte,
como Deus ele nunca aceitou e jamais vai aceitar sacrifício de seres humanos, como fazia os filisteus, né, que sacrificavam ali seus filhos, a Moloque, enfim, né, Deus ele não aceita. Então o que que ocorria? Quando chegava um levita para o serviço sacerdotal, em vez de sacrificar aquele cara, matar, degolar ele, como fazia com a ovelha, né, era pago 5 ciclos, ou de prata ou era de ouro, certo? Em resgate daquela vida. Então, em vez de matar o cara, pagava 5 ciclos de ouro ou de prata. Aí aquele dinheiro entregava-se na mão de Arão. Para Arão, no caso, guardar ali para comprar alguma coisa, ou até mesmo ajudar uma viúva e um órfão, porque, interessante, o dízimo sempre foi direcionado, né, para os necessitados, irmãos. É impressionante. O dízimo nunca foi para a ostentação de seu ninguém. Até mesmo a questão de sacerdote. Quando nós vemos o sacerdote tipo lucrando, é onde ele começa a roubar. E aí é onde, no caso, até inclusive no livro de Malaquias, no profeta Malaquias, né, Deus vai repreender o sacerdote que estava roubando, ou seja, que estava tentando lucrar. Então veja que o dízimo, até mesmo para o sacerdote, nunca foi para ele luxar, nunca foi para ostentar, como ocorre em muitas igrejas, né, irmãos? A verdade tem que ser dita, né? A distribuição do dízimo, de acordo com a lei, foi sempre para sustento diário do sacerdote, da sua família, para o estrangeiro e para a viúva e o órfão, ou seja, para o necessitado, para o pobre principalmente. Então veja que essa questão de dízimo, parte financeira, quando aparece na Bíblia, sempre foi para ajudar os necessitados, ok? Então vamos lá. Prosseguindo o versículo agora, eu li o versículo 23, vamos agora para o versículo 24. Versículo 24, olha o que diz a palavra do Eterno. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado. O que ocorre? Vamos tentar explicar isso aqui. Aqui podemos entender em duas linhas de raciocínio esse versículo. Ele fala da pessoa que iria levar o dízimo, né, para entregar o dízimo, só que quando ele visse que o local que Deus escolheu para o camarada ali sacrificar, no caso dizimar, né, no caso entregar o dízimo, se o local, vamos lá, o local poderia ser, então tem duas linhas de raciocínio, vamos ver se os irmãos estão me entendendo. Primeira linha de raciocínio é o seguinte, existia, no caso, como o povo de Israel já estava espalhado, né, inclusive até na terra de Canaã, veja que ali o povo tinha um certo local para sacrificar. Tinha um grupo de levita e o povo iria lá sacrificar, certo? Iria entregar o dízimo. Só que quando eles eram sempre peregrinos, estavam sempre viajando, esse local se tornava longe. O que ocorria? Como se tornava longe, então ele não tinha como levar o dízimo. Então, tem essa linha de raciocínio. A outra linha de raciocínio é a questão que o povo estava caminhando. Nesse caminhar, por exemplo, Israel ele passou 40 anos no deserto, né, rodando em círculo, né, como diz muitos estudiosos. Tentando achar a terra de Canaã, né, Deus fez com que eles viessem rodar durante 40 anos. Então, esses 40 anos que Israel estava rodando no deserto, claro que eles tinham que plantar, tinham que se virar, né, e Deus sempre sustentando. Automaticamente, durante 40 anos, nós temos aí uma junta de muito dízimo, né? Então, o que ocorre? Esse povo, quando ele ia dizimar, porque estava ali a tribo de Levi, né? Esse povo, ele pega, desarma as suas barracas para poder ir para outro local. Quando eles faziam isso, eles levavam dízimo. Para quando chegasse no local para dizimar, que, né, montasse a barraca, e o povo viesse sacrificar a Deus novamente, dando dízimo da colheita do ano, né? Naquele local que eles chegaram, eles poderiam dizimar. Só que antes de chegar naquele local, ele estava no primeiro local, né? No caso, ele estava ali fazendo o plantio, né? O plantio. Só um momento, irmão, só um momento.
Pronto, estava só aqui avisando para minha esposa que deu certo aqui a questão do problema do áudio. Estava pedindo ajuda a ela. Então vamos lá. Então, voltando à linha de raciocínio. Enquanto o povo estava naquele local, ele tinha que plantar. É até uma questão de lógica, certo? O povo plantava. Quando estava na época deles irem embora, né, eles iriam dizimar em outro canto. Aí eles desarmam a barraca, né, os levitas, por sua vez, por estar protegendo a arca, desarmam ali. Então o povo não tem como, no caso ali, dizimar. Por exemplo, eles vão sair, eles fazem a última colheita, recolhe lá o grão da terra, enfim, os animais também. Aí junta todo mundo novamente às barracas, né? No caso, desmonta as barracas para ir para um certo local. Isso em busca sempre da terra de Canaã. Então o cara já não podia mais dizimar. Ele só iria dizimar naquele outro local que eles iriam acampar. Só que o que ocorria é que, de acordo com os historiadores, né, da história do povo de Israel, os peregrinos, né, que hebreu significa peregrino, aí eles dizem que quando se tornava muito longe para quando eles chegarem naquele local para poder dizimar o eterno, então eles poderiam pegar aquele dízimo e gastar com eles mesmos. Trocar, fazer troca e tal. O povo, estou falando o povo, não era os levitas, certo? Porque os levitas eles já estavam ali na tenda da congregação com o dízimo que o povo trazia para eles. Então não é esse povo, é aquelas pessoas que estavam dizimando, ok? Então veja que, de acordo com o versículo aqui, 24, como já li, capítulo 14 de Deuteronômio, e versículo 24 para você que chegou agora, para nos acompanhar, tá bom? E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor, tá vendo? Ó? Deus agora vai escolher, ó, vocês desmontam a barraca e vão para tal local. Só que aquele local para chegar lá, irmãos, não era questão de minutos ou horazinhas pouca, como se vai de carro ou de avião, enfim. Era a pé, né? O povo andava a pé, então é muito cansativo, principalmente no sol escaldante, né? Enfim. Então, quando aquele local se tornava longe, que o Senhor escolheu para eles habitar ali, aí o povo poderia pegar o dízimo e gastar com eles mesmos. É o que nós vamos ver daqui a pouco nos versículos posteriores, tá bom? Então, prosseguindo aqui para terminar a leitura. Que não possa levar por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Vamos pular agora para o versículo 25, que diz assim: Então vende-os e ata-o, quem está acompanhando, qual é a palavra que aparece aí? Dinheiro. Versículo 25. Uma prova cabal que já existia o dinheiro na época, tá bom? Da lei, na época do povo lá, né? No deserto, né? Então já existia. Porque o povo, quando saiu, a gente tem que lembrar que quando o povo saiu do Egito, o povo, irmão, levou muito ouro, viu? Muito ouro que eles conseguiram lá, certo? Pode ler a parte da saída do povo do Egito, acho que no início ali do livro de Êxodo, né? O segundo livro da Bíblia. Então o povo tinha muito dinheiro. Então veja que no versículo 25 ele pega e diz: se o dízimo que tu está levando está muito longe para tu dizimar no local, então pega ele e vende. Vamos dizer que o dízimo fosse dinheiro. Qual é a lógica que tem o povo pegar um monte de dinheiro e vender por dinheiro? Não tem nenhuma lógica nisso, né? Isso é só para a gente provar cabalmente que o dízimo nunca foi dinheiro a qual atualmente as igrejas elas querem agregar. Vão dizer assim, eu já ouvi até um certo pastor dizer assim, mas mudou o sacerdote, como diz lá em Hebreu, então mudou também a forma de dizimar. Eu não vamos mentir com a palavra de Deus. Se a palavra dissesse que houve a mudança do dízimo, aí eu poderia concordar. Mas se não houve, então isso é mentira sua. Isso é você tentando lucrar, tentando enganar as pessoas dizendo que dízimo agora é dinheiro. Então é mentira sua. O dízimo nunca foi dinheiro. Então, até porque nós estamos provando aqui biblicamente, capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 25, quando alguém vier, né, vir com um lorotazinho, com que dizer para você que dízimo é dinheiro, você mostra esse versículo para calar o mentiroso, o canguloso, tá bom, irmãos? Então, o importante aqui é a gente esclarecer a verdade. Então, vamos lá. Então, voltando aqui à leitura do versículo 25. Então, vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Ok.
Versículo 26 agora. Olha que coisa interessante. É um assunto também que eu vou trazer, que é bastante polêmico, mas eu vou dar aqui já um deslumbre aqui, né, sobre esse assunto que eu vou trazer depois desse assunto aqui sobre o dízimo, tá bom? Olha que coisa interessante, quando o cara ganha o dinheiro aqui, quando o cara vende o dízimo, pega o dinheiro na mão, o que, que ele vai gastar? Presta atenção, isso aqui é o Eterno falando, é o Eterno falando. Não é o Levita, não é Moisés, precisamente. Claro que os 5 livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés, certo? Mas aqui, Moisés ele só escrevia aquilo que Deus ditava. Para ele, no caso, né, escrever, certo? Então, podemos confirmar categoricamente aqui no versículo 26, é o Eterno falando. Olha o que diz o versículo 26 do capítulo 14 de Deuteronômio. Quando o camarada vendesse o dízimo, atasse o dinheiro na mão, o que ele iria fazer? E aquele dinheiro, versículo 26, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelha, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor, e alegra-te, tu e a tua casa. Veja que, primeiramente, uma coisa importante da gente salientar é que, vamos ler o versículo 27, para complementar aqui. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte, nem pois não tem parte em herança contigo. Preste atenção que devido ao versículo 27, daqui a pouco eu explico o versículo 28, mas o versículo 27 fala que essa pessoa que deveria vender o dízimo e atar e gastar e tal, ele está direcionando para pessoas e não para os levitas, por causa do versículo 27, certo? Porque está falando lá de levita. Então, não é precisamente para o sacerdote. Voltando aqui à compreensão, daqui a pouco eu vou falar ainda do versículo 27. Voltando agora para o versículo 26. Preste atenção no versículo 26, que Deus ele fala assim, que você vai pegar o dinheiro do dízimo e aquilo que deseja, o que você deseja gastar. Vamos tentar simplificar, trazendo para o dia de hoje. Eu pego o dízimo, se fosse a questão de paga de dízimo, eu pego o dízimo, aí o que eu desejo hoje. Por exemplo, eu estou com a minha geladeira aqui pifada, tá? Com estrela que pifou, geral mesmo. O livramento de Deus abençoou que o meu sogro trouxe um gelado e deu tudo certo. Providência de Deus, é maravilhoso o nosso eterno. Mas enfim, a minha geladeira quebrou e tal, aí eu pego, o que eu estou desejando aqui com a minha família, com a minha esposa? Consertar a geladeira, né? Para a gente comprar aí umas carninhas de calango e colocar para poder conservar dentro da geladeira. Então, eu vou fazer isso, porque o meu coração está desejando isso. Ou então, no caso, opa, minha bebê está dando bom dia. Aqui está participando. Bom dia, meu coração. É a minha esposa. Seja bem-vinda. Qualquer coisa, você pode falar alguma coisa aí, pode optar, viu? Pode até discordar de mim. Só que você só vai pagar quando você chegar aqui em casa. Você paga, viu? Se você discordar de mim. Ah, Maria. Então vamos lá. Voltando à compreensão. O versículo 26 fala que o cara vai gastar com aquilo que deseja o seu coração. Então eu vou e pego e gasto para ajeitar minha geladeira, ou comprar alguma coisa dentro de casa, ou ajudar meus filhos e tal. E eu vou me alegrar com a minha casa, como diz lá no final do versículo 26. E essa alegria eu vou se alegrar diante de Deus, irmãos. Como diz aqui a parte B, já no final, diz assim, ó, come ali perante o Senhor teu Deus e alegre-te. Então veja que ele está pedindo que eu pegue aquele dízimo, venda, ato o dinheiro nas minhas mãos e venha gastar e venha se alegrar com ele. Será que isso, algum pastor ele vai concordar com isso? De forma alguma, irmãos. De forma alguma. Eu acho que se eles pudessem rasgar essa parte da Bíblia, eles rasgariam, né? O irmão Nilson está participando aí, dando um amém. Amém, meu irmão. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. Fique à vontade para poder participar. Pode dar aí o seu palpite, tá bom? No caso, os irmãos estão com todo a aval para dar seu palpite, a sua opinião, a sua participação, tá bom? Então, voltando ali de raciocínio, se você for falar isso para os pastores de hoje, olha, pastor, eu li lá na Bíblia que eu me congrego em tal local, não está dando para eu ir lá para dizimar, eu posso pegar esse dízimo e gastar com a minha família. E aí? Ele vai dizer, não, isso é mentira do capeta. E essa parte que está falando na Bíblia é do capeta, é do inferno. Você pode rasgar essa parte da Bíblia. Ele vai dizer com certeza isso. Porque ele não quer perder, como a gente usa essa nomenclatura para a esquerda, né? Ele não quer perder a mamata, certo?
a verdade tem que ser dita. Então vamos lá. Então no versículo 26 ainda, compreendendo, porque tem outra coisa importante para salientar, é o seguinte. Vamos ler aqui o versículo 26, eu vou parar onde eu quero, certo? No caso, chamar a atenção de vocês. Vamos lá. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelha, por vinho e por bebida forte. Estamos falando de bebida embriagante, para quem não entende essa parte de bebida forte. Bebida forte, dá-se entender, né? E a homilia, né, ou a hermenêutica dessa palavra é bebida forte. Olha que coisa interessante que o Eterno está falando, que o camarada poderia fazer. Ele poderia gastar, deixa eu simplificar aqui até de uma forma brincalhona para os irmãos compreender. O camarada poderia até gastar com sapupara, com ipioca, com dréa, entendeu? Com vinho São Brás, quem bebe quer mais, enfim. Poderia fazer isso, porque o Eterno está falando. Isso, sabe com o quê? Com o dinheiro do dízimo. Parece uma coisa escandalosa, né, irmão? Mas para os fracos vai ser escandaloso. E eu peço em nome de Jesus que você cresça na fé. Não se escandalize. Cresça na fé, tá bom? Então, esse assunto sobre a questão de bebida, eu vou trazer, né, em outra oportunidade, porque eu não quero aqui tirar a linha de raciocínio dos irmãos em relação ao assunto disso, tá bom? Agora vamos pular para o versículo 27. Diz assim, porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Aí o versículo 28, ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas, dentro da tua casa. Vamos lá, pegando esse versículo 27 e o versículo 28, eu quero trazer aqui agora uma diferença muito grande que muitos confundem, não conseguem diferenciar isso, certo? É uma diferença muito grande, cada assunto no seu ponto. Uma coisa que a negrada confunde muito e, tipo assim, globaliza e generaliza. Irmãos, vamos lá. Essa questão de dízimo. A questão de levita. O levita sacerdote é uma coisa. E o levita é outra coisa totalmente diferente. O levita que é sacerdote, ele tá falando sobre o serviço sacerdotal, ok? Ele está exercendo o serviço sacerdotal, o levita. O levita que é sacerdote. O levita que não foi chamado, ele só é levita. Nesse versículo 27 e 28, a qual nós lemos aqui, em Deuteronômio capítulo 14, você vai observar que Deus fala para o levita e para as pessoas. O levita que não está lá na tenda da congregação, que está exercendo o serviço sacerdotal, mas ele está no meio do povo. O levita que não é sacerdote. Ele está junto com as outras tribos, vivendo a sua vida normal. É aí que entra o versículo 27 e 28 do capítulo 14 de Deuteronômio, que Deus fala assim, olha, tu não desampara o levita, porque ele está dentro das tuas portas, porque ele não tem herança. Vamos ler o versículo 29 para complementar. Olha o que diz o versículo 29. Então virá o levita, aí fala aqui, ó, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Ou seja, o que ocorre aqui? Você pega no versículo 27, depois você vai ler com calma, tá bom? Leia com calma. Versículo 27, versículo 28 e 29. O que ocorre? O dízimo que era levado lá para dentro da congregação, que era entregue para o levita, o levita sacerdote, aquele dízimo ficava na tenda da congregação. Para quê? Para servir para a família daquele sacerdote, como algum órfão vivo que procurasse diretamente o sacerdote, ou algum estrangeiro, certo? Presta atenção, isso aqui é um tipo de levita, o levita sacerdote. O outro ponto que as pessoas confundem, o levita que não era sacerdote, que estava lá no meio do povo, que não exercia o serviço sacerdotal. O que ocorria? No versículo a qual nós lemos, a pessoa, tanto o levita como o outro camarada da outra tribo, ele deveria, durante 3 anos, juntar um dízimo de 3 anos. Ele deveria guardar dentro da casa dele, como nós lemos aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. No versículo 28.
ao fim de 3 anos tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os colherá dentro das tuas portas, ou seja, dentro da tua casa. Então, durante 3 anos, ou seja, 3 dízimos, tanto as tribos faziam isso, como o levita, que não era sacerdote. Eles deveriam fazer aquilo dali e guardar dentro da sua casa. Ele tinha a colheita dele, só que ele tirava os 10%, na verdade? Para os irmãos compreenderem. Para que servia esse dízimo que eles estavam guardando dentro da sua casa? É aí onde vem a resposta no versículo 29, que esse dízimo serviria para o levita que era pobre, que não poderia ir para a guerra para poder conquistar a terra. Então, quem deveria sustentar era tanto o povo como também a tenda da congregação. Então, o levita que não era sacerdote, ele poderia optar ir para o povo procurar ajuda ou ir lá para a tenda da congregação ou para o templo futuramente. Veja que o levita, ele era um tipo de povo que deveria ser amparado tanto pelo povo de Israel, as 11 tribos, né, como também, no caso, a tenda da congregação, pelo sacerdote, os levitas sacerdotes. E não era somente ele, como diz o versículo 29, irmãos, certo? O versículo 29 fala de viúvas, órfão também estrangeiro. Então veja que nós temos duas espécies de dízimo. Dízimo lá na tenda da congregação, guardado lá, e o dízimo na casa das pessoas. O dízimo da tenda da congregação não era para alimentar o povo, mas alimentar o levita, que estava necessitado, a viúva e o órfão. Não era para alimentar o povo. O dízimo, no caso, o dízimo sempre foi para alimentar os pobres necessitados, viúvas e órfãos, né? Tudo nesse sentido. Tanto os que tinham na sua casa, como os que tinham no templo. Só que o templo, o atento da congregação, recebia o dízimo anual. As pessoas na sua casa deveriam juntar durante 3 anos. 3 dízimos, eles juntavam na sua casa e deixavam lá guardado. Eles não podiam comer. Isso era para uma reserva se aparecesse um levita necessitado, ou então uma viúva, um órfão, enfim. Creio que os irmãos compreenderam, tá bom? Então veja que é a diferença. Há uma diferença. O povo é porque mistura tudo, né? E não observa essa diferença, tá bom? Então, irmãos, deixa eu ver se tem outra coisa aqui importante para a gente salientar. Não, é somente isso. Pronto. Então, era isso até aqui, né? Nessa live eu queria esclarecer para os irmãos, deixar bem claro aqui, a respeito, né, dos sacerdotes, do dízimo em si. Então, até agora, desde o primeiro vídeo, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você, no caso, ficar sabendo das notificações das novas lives, né? Porque essa live que eu estou fazendo aqui no Facebook, eu vou estar também compartilhando no nosso canal do YouTube, né? Quando eu faço lá no YouTube, eu compartilho aqui também. Ou seja, então, fique atento, né? Você que dá valor aí, acompanhar pelo o YouTube, então se inscreva lá, né? E você que tem o nosso Face aí, né? Acompanha pelo Face, então show de bola. Fique atento sempre às nossas lives. As nossas lives vai ser toda quarta-feira. Eu gravei hoje porque ontem, como deu problema no áudio, então eu vim gravar hoje logo, né? Para não perder aí, né? No caso de ontem, vamos dizer assim. Então tudo que eu falei ontem, eu acho que eu falei hoje, tá bom? Então na próxima live eu vou trazer outras referências, trazendo ainda o assunto sobre o dízimo. Eu creio que agora na próxima live, irmãos, eu vou entrar no Novo Testamento, tá bom? No Novo Testamento é que vai pegar, certo? Já que nós não temos apoio nem no Velho Testamento para poder pagar dízimo, imagine no Novo. É aí que o bicho vai pegar. Então, nosso intuito, como eu sempre falo, é esclarecer para os irmãos, né, à luz da palavra de Deus, as verdades sobre esse assunto que é bastante polêmico, que as pessoas são altamente enganadas, né? As pessoas tiram do seu salário para sustentar camaradas que poderiam estar muito bem trabalhando, né? Quando Paulo ele falou assim, ó, interessante, só para você ter ideia no Novo Testamento, como nós vamos encontrar muitas coisas boas. Paulo ele fala assim, ó, todo trabalhador é digno do seu salário, certo? Automaticamente, subentende a homilia desse texto, diz o quê? Que quando eu trabalho, eu sou digno do meu trabalho. Eu pego o dia do meu trabalho e vou usufruir o que eu quero, não é? Então não está falando Paulo nem no texto dizendo que todo trabalhador é digno do salário dos outros trabalhadores. Não, ele não está falando isso não. Todo trabalhador é digno do seu salário, não é do salário dos outros, certo? Aí muitos pastores já têm usado esse versículo também. Irmão,
vamos aqui cooperar com a obra, porque estou trabalhando do seu salário. Então, estou fazendo aqui a obra. Opa, Paulo nunca se referiu a isso não, tá bom? Vamos prestar atenção no que nós lemos. Então, vai ser muito importante, à luz da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, certo? Nas próximas lives, novamente, a gente está esmiuçando esses versículos, porque são muitos versículos distorcidos, né, pelos cães gulosos, né, que tentam lucrar em cima das pessoas. Meu pastorzinho, estou falando meu pastorzinho de uma forma geral, certo? Meu pastorzinho, né, quer ganhar dinheiro? Vá trabalhar, meu irmão. Trabalhe, vamos trabalhar, né? Não vamos ser sustentados pelos irmãos, não, porque em nenhum momento pregar o evangelho, né? No caso, a gente tem direito de ser ostentado pelos irmãos, não, viu? Vamos, no caso aí, trabalhar, tá bom? Então vamos ler a Bíblia direito, vamos pregar direito, porque caso contrário, você que é líder, que está enganando o povo, naquele grande dia você vai prestar conta, viu? Não brinque não que o negócio é sério, é sério. Você vai prestar conta muito forte, né? E vai ser pesado esse prestamento de conta porque você está enganando. Você está enganando pessoas para poder lucrar, tá bom? Então vamos pregar a verdade. Não importe a quem, certo? Doe a quem doer. Não se importe se você vai lucrar ou não, né? Nesse sentido. O objetivo é você não lucrar, né? O lucro que você tem é a sua vida eterna. Você está pregando a verdade, falando da verdade, tá bom? Então, irmãos, o mais eu agradeço aqui a participação de todos, né? A participação da minha filha, da irmã Edna, da minha esposa e do irmão Anilson, tá bom? Os irmãos também que entraram, logo saíram, com certeza devido aos seus afazeres. Então, na próxima live estaremos aí, né, quarta-feira, se assim o Eterno permitir, quarta-feira agora, né? Estaremos novamente na nossa live, agora pelo canal do YouTube. Sempre eu estou fazendo essa mesclagem, né? Eu faço uma hora, uma live no Face, outra eu faço no YouTube, no nosso canal, tá bom? Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, um ótimo dia de trabalho, uma ótima manhã abençoada para cada um, que Deus possa abençoar grandemente a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Shalom Adonai e até a próxima, se assim o Eterno permitir.